Boa tarde a todos e a todas, né? Nós estamos aqui reunidos para mais um evento, né? O 5º seminário do ciclo Diálogos para o Futuro, Transição Energética e o ODS 7. Nesse 5º seminário do ciclo, nós pretendemos discutir, por um lado, o potencial e os desafios da energia solar fotovoltaica no contexto brasileiro, incluindo aspectos tecnológicos e de mercado. Por outro lado, analisar a complementariedade da energia eólica, visando uma integração eficiente dessas fontes no mix energético. Queria agradecer a toda a plateia que está presente aqui, presencial, também a todos que estão nos ouvindo, ou melhor, nos assistindo pelo site do IEA, né, IEA ao vivo, e pelo YouTube, né. Então, vou fazer a apresentação dos nossos convidados, ao que eu já agradeço a presença, né. O Carlos Dornelas, da AB Solar, é diretor técnico e regulatório da AB Solar, tendo antes exercido funções de liderança em empresas como CCE, Diferencial Energia, Duck Energy e CPEL Eletrobras, ao longo de mais de 30 anos de experiência profissional. Possui graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica, MBA e pós-MBA em Gestão Empresarial, em instituições de ensino como o UERJ, COP, UFRJ, Unifei e FDC. Professor de Assuntos Regulatórios e Comercialização no Mackenzie para o curso EUREM, em parceria com a Câmara Brasil-Alemanha, do qual também é coordenador. É o representante brasileiro no Comitê de Estudos sobre Mercados e Regulação do SIGRE. O nosso outro painelista, o palestrante, é o Eduardo Ricota, da Vestas, né? Então, o Eduardo Ricota é engenheiro de formação pela Inatel, fez pós-graduação em marketing pela ESPM, pós-graduação na FGV, MBA no IBMEC, melhor dizendo, e expandiu seus estudos passando por importantes centros internacionais de educação executiva. Trabalhou na Ericsson por 27 anos, onde ocupou o cargo de presidente na Ericsson América Latina e presidente na Ericsson Brasil. Atualmente é presidente para a América Latina da Vestas, empresa dinamarquesa que é grande player no mercado eólico global. Então, inicialmente, eu vou passar a palavra para o Ricota, né, para fazer a sua apresentação aqui. Então, a dinâmica desse ciclo, né, desse evento, vai ser, primeiramente, a apresentação do Ricota, da Vestas, depois a apresentação do Dornelas, da AB Solar, e depois nós teremos meia hora de perguntas para ambos, né? Então, a plateia pode enviar as perguntas para o iearesponde@usp.br. Então, Ricota, muito obrigado pela presença. Obrigado, Fernando. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui com vocês. Queria cumprimentar o Carlos Dornelas, amigo aqui. E, bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da transição energética e algumas oportunidades que a gente vê para o Brasil. A gente tem uma agenda aqui. Eu vou começar com falar um pouco sobre a Vestas. Eu acho que eu enxergo melhor aqui, viu? Depois nós vamos falar um pouquinho do mercado eólico global, da complementariedade de energias renováveis, e depois nós vamos falar algumas alavancas, né, o que a gente vê num curto período de tempo e a transição energética, né, a médio e longo prazo, e depois eu fecho com um pouquinho de tecnologia. Bom, sobre a Vestas é a maior empresa de turbinas eólicas do mundo. Em 2023 e 2024, nós fomos eleita pela Corporate Knights a empresa mais sustentável do mundo no setor de energia. E em 2022, a Vestas foi a empresa mais sustentável do mundo. A Corporate Knights, a gente ganha esse prêmio em Davos. São 6 mil empresas que eles comparam com faturamento acima de 1 bilhão de euros. Então, é bem importante. Eu acho que reflete um pouco não só as soluções que a gente faz, mas também o que a gente está fazendo dentro da empresa, né? A gente tem 100%, a meta de 100% de produtos recicláveis até 2040, e até 2030 nós queremos ter zero emissão de carbono em toda a operação da empresa.
Nós tivemos a Vestas, com as soluções, as turbinas que a gente coloca no mundo inteiro, nós tivemos 231 milhões de toneladas evitadas de CO2 com as nossas soluções. A gente tem um parque fabril aqui no Ceará, no Brasil. Esse parque fabril, 97% de produtos recicláveis. A gente está bem acima da média mundial e queremos chegar, em alguns anos, em 100% de produtos recicláveis na nossa fábrica em Aquiraz. Um outro ponto importante é que aqui no Brasil a gente já investiu mais de 2020 a 2024, são mais de 10 milhões de reais investidos em 26 mil pessoas impactadas pelos projetos sociais que a gente tem. São mais de 35 projetos, então a gente tem bastante orgulho também desse trabalho que a gente faz com as comunidades. A Vestas Global está em 88 países, eu cuido da América Latina, são 21 países, eu cuido do México até a Patagônia, chilena e Argentina, para não dar briga, né? Então, fico baseado aqui em São Paulo, mas são 21 países que a gente tem operação, contratos de operação, manutenção, eu tenho pessoas da Vestas nesses países na América Latina. São 30 mil funcionários, 57 mil turbinas eólicas colocadas nesses 88 países, e um faturamento de quase 90 bilhões de reais. Bom, aí vamos lá para a perspectiva do mercado eólico, né? Eu vou tentar resumir um pouco aqui. E aqui é importante o seguinte, eu sempre falo, viu, inclusive para o Carlos que está aqui, eu não vejo a concorrência, tem muita gente que fala de eólico e solar. Eu acho que eles se complementam de alguma forma, e é por isso que eu trouxe aqui o seguinte, eu acho que a gente tem que comparar sempre com fontes fósseis, que é o objetivo aqui. Se a gente pega, a partir de 2019, a gente vê que as fontes renováveis, o custo é mais baixo do que as fontes fósseis. Então, a gente vê uma queda grande aqui, você pega o eólico e solar, tem caído muito o custo nos últimos anos, eu até diria hoje, a gente está aqui com mais ou menos 40 dólares ali. É óbvio que aqui depende do país, isso é uma média global. Aqui no Brasil, até digo que eu acho que a solar está mais barata do que a eólica, por uma questão até de escala. A gente vê uma queda bem brusca também na eólica offshore, à medida que a gente vai aumentando, massificando essas soluções, a gente vai reduzindo o custo, né? Então, ela é bem acima da eólica onshore, mas é uma redução grande, uma redução de 63% nos últimos anos. A onshore também foi mais de 60% de redução nos últimos anos. E um outro tema importante aqui é a questão da bateria, né? A bateria também tem caído bastante, ainda tem um custo muito alto, mas vem numa queda bem acentuada. Bom, eu acho que o ponto aqui é o seguinte, antes a gente falava, para você ter uma energia renovável, você tem um trade-off por causa do custo. Hoje isso não existe mais, né? O que a gente vê é que a energia renovável, as energias, aqui eu não estou falando só de solar, eólica, eu estou falando de todas as fontes, elas já são mais baratas do que energia fóssil. Aqui a gente traz também uma foto do mercado global, né? A gente vê um forte crescimento, por volta de 10% de crescimento nos próximos 10 anos. A gente pode ver que é um crescimento muito forte. O gráfico da esquerda você tem o eólico onshore e da direita eólico offshore. A gente usa duas empresas para fazer essa análise, a UDMEC e a Bloomberg. Então, você pega do lado esquerdo, a gente vê que nós vamos passar de 50, mais ou menos, em 2023 está 89, 90 gigas por ano, para 2030 por volta de 130 gigas, né? Então, é um crescimento bem forte. E
a novas instalações em offshore vai passar de 12 por volta de 50 GB em 2032, ou seja, em 10 anos. E da onde que vem isso? Isso vem muito puxado, né, primeiro a gente sabe que nos Estados Unidos tem o IRA, que a gente chama de Inflation Reduction Act. Então, são investimentos em energia renováveis, mais de 360 bilhões de dólares de investimento para tornar os Estados Unidos com energia mais limpa, mas também ser um polo de energia renovável. A gente vê impulsionado também pelo Green Deal na Europa. Na Europa, eu acho que teve uma aceleração depois da guerra da Ucrânia com a Rússia, né, principalmente quando a gente vê o corte de gás que houve na Europa. Eu acho que alertou todos os países da Europa que eles precisam ter independência energética e ser menos dependente de fontes fósseis. Então, isso ajudou também a impulsionar, inclusive, o hidrogênio verde, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. E no Brasil, a gente tem a neoindustrialização. Então, ou seja, a gente vê que é um caminho grande, né, para descarbonizar o planeta também, mas é um crescimento muito forte aí em eólica onshore e offshore. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho, com todo com panorama global dito, eu vou falar da complementaridade de energias renováveis. Então, assim, como é que a gente vê a matriz brasileira, né? Hoje, esses dados são de dezembro de 2023, da ONS, onde a gente tinha, no fim do ano passado, 47% de hidro, 13% de eólica, 12% de solar, geração distribuída, 5% de solar e tinha biomassa e térmica, né? No total, a nossa fonte é por volta de 208 GB, e para 2027 a gente vê um crescimento grande, mais ou menos mais 43 gigawatts nos próximos 5 anos. Bom, quando você olha nessa quebra, a gente vê que a eólica cresce de 13% para 14% da matriz, e solar mais GD passando de 17% para 24%, mais ou menos, um crescimento bem superior em relação à eólica. E aí a gente começa a ver também, é um crescimento grande, são fontes intermitentes, né? Então ele tem certo impacto, que por isso que eu falo aqui, que são fontes complementares. Então, a primeira que a gente vê, não só no Brasil, mas acontecendo na Califórnia, no Chile, que a gente já conversou, na Austrália, é o que a gente chama da curva do pato. Você tem um crescimento muito forte, né, de solar nos próximos anos. Acontece que você tem mais geração concentrada ali no período de sol, mas a gente sabe também que no Brasil a gente tem um pico de energia entre 7 da noite. Então, e é aí que eu acho que tem uma boa complementaridade, porque a eólica, no Brasil, a gente tem muitos bons ventos no período noturno. Então, ela complementa, de certa forma, a energia solar. Então, é por isso que a gente fala que eu acho que são fontes que a gente não compete, mas a gente se complementa por ser duas fontes intermitentes. Um outro tema, falando de complementaridade, é a questão de hidro com eólica. Também existe elas se complementam. Se a gente olha, a safra dos ventos é entre junho e novembro. E a safra dos ventos ela ocorre geralmente onde a gente tem seca. E o Brasil, a gente sabe que o preço de energia é muito baseado na chuva ou na seca, né? Esse gráfico aí, o primeiro gráfico, ele mostra, né, os preços. Em 2021, a gente chegou ao preço de R$ 540 o quilowatt-hour, porque estava muito seco. Hoje a gente está no piso de R$ 60, R$ 70 o quilowatt-hour, porque
porque todos os reservatórios estão muito cheios. Então, existe também uma complementaridade entre a eólica e a hidro. Então, é algo importante também para a nossa matriz energética. Bom, dito isso, eu acho que é importante aqui falar um pouco de como a gente enxerga as alavancas de crescimento para os próximos anos. E eu gostaria de trazer aqui, viu, Fernando, a questão da inteligência artificial e data center, porque eu tenho conversado muito com essas empresas e a gente vê um crescimento brutal com o uso da inteligência artificial. E aqui, principalmente, ele é muito drivado, né, pela questão do chat GPT. Você precisa de 10 vezes mais eletricidade quando você usa o chat GPT. Então, por exemplo, você faz uma busca no Google, é um processamento. Você faz no chat GPT 10 vezes mais. E isso coloca uma necessidade de energia muito grande. A energia de data centers ela vai crescer 160% até 2030. É um crescimento assim, brutal. A gente sabe que, principalmente, as high-techs, elas necessitam de energias, fontes renováveis. Até 2030, a inteligência artificial ele vai representar 3,5% da energia elétrica do mundo, ou seja, equivalente a 2 Franças. Então, é um volume muito grande. E no Brasil, a gente tem visto isso também. O mercado de data center cresceu mais de 600% nos últimos 10 anos. Então, tem uma busca, eu acho que tem um fenômeno que está acontecendo aí, talvez depois do carvão, da eletricidade, da internet, eu acho que a nova era que vem aí para mudar a forma como a gente vive, né, é a inteligência artificial. E eu acho também que hoje você pega 60% do processamento de dados no mundo está nos Estados Unidos e 40% no resto dos países. Eu acho que vai ter uma proximidade também da demanda. Porque hoje, se a gente pega, por exemplo, eu para chegar aqui, eu coloquei no Waze, o processamento é feito no Texas. Ou seja, com o aumento de processamento, 10 vezes mais processamento, obviamente não vai ter cabo submarino para todo esse tráfego. Então, acho que vai ter uma redistribuição também, é o que a gente está vendo, e isso é muito bom para o Brasil, porque a gente tem energia mais barata, e significa que o processamento, talvez, ao invés de estar lá nos Estados Unidos, ele pode estar em algum lugar da América Latina. Aqui, a descarbonização, né, ela é uma preocupação, principalmente por causa da inteligência artificial. Né, tem uma demanda por energia mais limpa, mas se a gente olha tanto a Google quanto a Microsoft, eles estão aumentando o nível de emissão de carbonos por causa desse crescimento muito grande dos data centers. E não tem energia renovável em todos os lugares. Eu tenho mesmo discussões com um dono de data center desesperado por ter energia no México. Não consegue, porque não tem grid, porque não tem projeto eólico, não tem projeto solar, pelo mesmo problema, não tem transmissão. Então, assim, é um problema grande. A gente pode ver aqui, no gráfico abaixo à esquerda, a gente vê que a Microsoft, Amazon, Meta e Google eles consomem quase 100 GB, né, de energia e vai crescer muito nos próximos anos. Então, a gente tem também um ponto importante, é que o Brasil ele tem uma das fontes fontes verdes renováveis, energia renovável. A gente pega o gráfico aí, só a Noruega, que está na frente do Brasil, quase 90% da nossa matriz energética, ela vem de fontes renováveis, água, vento e sol, né, o que é muito bom. E tem um ponto ainda que é mais importante, principalmente para a gente da indústria eólica, é que o Brasil tem o melhor fator de capacidade de vento do mundo. Então, a gente tem ventos espetaculares no Nordeste do Brasil, inteirinho, Nordeste todo, na costa brasileira. É um fator de capacidade que ela é, na média, 50%.
Então, a gente compara, por exemplo, com o Japão, que tem 25% de fator de capacidade. Eu coloco uma turbina no Brasil, vai gerar a mesma energia que 2 turbinas no Japão. Então, daí a gente começa a ver como o Brasil é forte na questão de renovável. E, além disso, ainda tem o sol, que pode completar, principalmente se a gente está usando um parque híbrido, por exemplo, que ainda deixa toda essa equação mais barata. Se você olha o custo nivelado de energia, a gente fez um gráfico aqui, a gente vê que o Brasil está em 33 dólares, você pega a Alemanha, a França, estão quase mais do dobro. Ou seja, a transição energética vai acontecer aqui. Vai ser muito difícil, principalmente para exportar energia. Eu vou falar um pouco mais disso na frente. Eu acredito que o Brasil tem uma grande oportunidade aqui, não só com a inteligência artificial, mas em toda a transição energética. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho de algumas alavancas de crescimento, mais transição energética e hidrogênio verde, né? Como é que a gente enxerga o data center e inteligência artificial é algo que é agora, e a gente vê uma transição energética ao longo do tempo, né? Então, qual que é o caminho que a gente vê para net zero? Se a gente olhar toda a energia no mundo inteiro, somente 18% é eletricidade. O resto vem de outras fontes, carvão, nuclear, energia fóssil. Então, é só 18%. A gente tem 80% de crescimento aqui em fontes renováveis. E desses 18%, só 1%, 1,5% é eólico. Então, daí a gente vê o potencial de crescimento que tem nessa indústria. Obviamente, não vai ser só eólico, tem a questão do solar, mas o crescimento, a oportunidade para essa indústria é muito grande. Se a gente pega o Tratado de Paris lá, e a gente olha em 2050 para chegar em net zero, a gente vai ver que a gente precisa implementar 240 GB por ano para chegar no net zero em 2050. O que está muito mais alto, né, do que a indústria consegue prover do ponto de vista de solução. Então, a gente tem uma demanda que ela é muito grande nos próximos anos para fazer esse caminho de net zero em 2050. E aí, a gente falando de transição energética, é importante a gente entender assim, quais são as indústrias, aonde que tem muita emissão de carbono, né? Se a gente pega, tem 2 indústrias, que é a de transporte, e a indústria e transporte é quase 40% de toda a emissão de CO2 no mundo. Então, é dessas indústrias, principalmente de transporte, que a gente está vendo as primeiras transições energéticas. É muito interessante, né, que a gente vê assim, 3 tipos de transições ocorrendo, e eu fico feliz porque quando eu converso com os clientes, talvez o Carlos também, a gente vê a necessidade por renovável, a gente vê 3 pilares acontecendo. O primeiro é a questão de mais energia renovável. Então, por exemplo, a gente tem um projeto com a ArcelorMittal aqui no Brasil, onde eles tinham uma energia a carvão, fecharam, estão migrando para eletrificando com energia renovável. No Chile também, a mesma coisa, né, na indústria de mina. Aí você pega a eletrificação direta, que é a questão do carro elétrico, é uma comparação simples, termina com o fóssil e começa com o elétrico. E a gente tem a eletrificação indireta, que a gente chama, que ela é mais difícil e leva mais tempo. Por quê? Porque é você transformar, eletrificar e transformar em combustíveis verdes, né? Eu tive, algum tempo atrás, alguns meses atrás, com o presidente da Maersk, é a maior empresa de transporte do mundo, Vincent Clerc, e ele estava me explicando a jornada de transição. Eles têm 753 navios, e hoje eles já têm por volta de 20 navios que eles estão colocando 2 tipos de combustíveis. Então, eles estão passando isso, a tendência é chegar em hidrogênio ou amônia verde no futuro, é o planejamento que eles têm, mas em 20 anos eles vão ter 750 navios com combustível verde.
Então, é essa transição que a gente está vendo no mercado. Você pega aqui no Brasil, a Vale está fazendo locomotivas também com amônia verde. Então, é um outro sinal dessa transição que está acontecendo. Então, a gente tem vários casos já acontecendo aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né, onde a gente vê essa transição energética acontecendo. E aqui, é importante falar do hidrogênio, porque o hidrogênio ele caiu, eu acho, como uma luva, principalmente depois da guerra da Rússia com a Ucrânia. Porque com o corte de gás, né, na Europa, eles viram que eles precisavam fazer a transição energética, ter uma independência energética, mas com algo que fosse sem emissão de CO2. É óbvio que o hidrogênio tem os seus desafios, né? Por exemplo, o transporte não é fácil, o volume para fazer hidrogênio ainda não tem a escala que precisa, mas é uma peça que faltava, né, para acelerar essa transição. Eu tenho certeza que está acelerando depois do que houve. E os países, principalmente na Europa, estão muito preocupados para fazer essa transição. Agora, o ponto do hidrogênio verde é o seguinte: 73% do custo de hidrogênio é eletricidade, né? Então, o grande desafio é como é que a gente reduz o custo. Aí, quando você pega o outro gráfico ali, você tem fontes. É uma comparação da Bloomberg. Ela fez o custo de hidrogênio, né, para mais de 20 países, tanto fonte eólica quanto solar, e a gente vê, é muito interessante ver que o Brasil, Chile e a Argentina é onde a gente consegue produzir o hidrogênio mais barato do mundo. Não estou falando aqui de subsídio, estou falando apenas, né, questões naturais. Quando você olha, a gente está na frente de todo mundo. A gente consegue fazer o hidrogênio aqui pela metade do preço do que no Japão, na Ásia. Então, eu não tenho dúvida que o Brasil tem uma excelente oportunidade, não só por ter bons recursos e com combinação perfeita de solar e eólico, porque não é em todos os lugares que a gente tem isso, mas a gente também, aonde a gente tem essa geração, ela é no Nordeste, que é um ponto favorável para a gente exportar, por exemplo, para a Europa. 6, 7 dias você consegue chegar na Europa, para os Estados Unidos e para a África. Então, é um hub bem interessante ali que está montando no Nordeste do Brasil para fazer exportação. Hoje, ainda é muito caro fazer o transporte de hidrogênio, então a gente vê alguns projetos onde você passa de hidrogênio para amônia verde, transporta a amônia verde, chega no local de destino, aí você faz a quebra de novo em hidrogênio. Então, mas eu acredito muito que, e como tudo na vida, né, quando você massifica qualquer coisa, a tendência é o custo cair. A gente viu isso em telecom, né, a adoção de 2G, 3G, 4G. A hora que você começa a massificar o volume de terminais, o custo do terminal cai. Isso vai acontecer no hidrogênio verde. Eu tenho certeza que vai ser uma boa oportunidade para a América Latina. Bom, aqui, para concluir a minha fala, eu vou falar um pouquinho de tecnologia, só mostrar o que a Vestas está fazendo, né? A gente tem... a tecnologia ela desenvolve muito rápido, né? E eu acho que a gente tinha um paradigma no mercado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que para fazer a melhor turbina era a maior turbina. E a gente viu que isso não é verdade. Não é verdade porque a gente teve um crescimento muito rápido, né, por um período de tempo muito curto. A gente viu que desenvolver uma cadeia de fornecimento, desenvolver novos fornecedores. Isso custou muito para a indústria eólica, principalmente na questão de qualidade. Então, hoje, a gente está muito mais interessado em ter o melhor custo de energia. Então, nem sempre o maior é o melhor. Inclusive porque, quando a gente olha do ponto de vista de tecnologia, né, quando se aumenta uma turbina, um rotor, a energia ela cresce ao quadrado, mas o material que você usa nas turbinas ela cresce ao cubo. Então, ela fica mais caro, mas, obviamente, vai ter novas
novos produtos para frente, que acaba transformando a indústria. Né? Mas o que é mais importante é a questão da qualidade para a gente. É importante você ter produtos de qualidade, com um tempo de vida longo. A gente tem projetos com 25, 30, 35 anos, e a evolução tecnológica foi muito rápida. Se a gente olha aqui no gráfico, nos últimos 35 anos, a gente desenvolveu o mesmo número de turbinas que nos últimos 10 anos. Né? Se a gente pega nos 45 anos, em 10 anos a gente desenvolveu o mesmo número de turbinas do que há 35 anos. Ou seja, é um crescimento muito rápido de turbina e também de geração. E, para concluir, eu queria falar aqui do nosso último produto, que foi a turbina offshore, que é colocado no mar. A gente lançou essa turbina há pouco tempo, ela já está funcionando. A Vestas tem um histórico grande, né, de soluções para offshore, que é colocado no mar. A gente já tem 10 GB de capacidade instalada. A gente tem presença em 10 países. São mais de 1.700 turbinas colocadas offshore, e a gente já tem assinado hoje 12 GB para novos projetos. É importante ressaltar que quando a gente fala de offshore, é diferente de onshore. Onshore na terra leva um projeto de 2, 3 anos. Offshore é completamente diferente, a gente olha uma perspectiva de 10 anos. Mas a gente já tem 12 GB para ser instalado. Essa turbina V236, ela tem uma altura de 261 metros, é quase o tamanho da Torre Eiffel, né, de altura, e a gente pega a área de varredura dela, ela equivale a 6 campos de futebol. Então, é o estado da arte aí com relação ao tamanho e geração. E é importante, como eu ressaltei aqui, que a gente tenha bastante qualidade nesses produtos, principalmente por ser uma turbina que é colocada no mar, onde é muito mais difícil fazer a operação e manutenção. Bom, com isso, eu gostaria de concluir aqui a minha apresentação, agradecer o convite com a nossa foto da nossa fábrica lá no Ceará. Obrigado. Bom, muito obrigado, Ricota, pela sua apresentação, né? Deixa eu lançar aqui a apresentação do Dornelas. Vamos lá. Bom, então, continuando, né, o nosso seminário, né, vou passar a palavra para o Dornelas, ao qual já agradeço a presença também. Pode ficar à vontade. Muito obrigado, Canapelli, muito obrigado, Ricota, é um prazer estar com vocês aqui, em nome da Bessolar. Muito boa tarde a todos que nos assistem, inclusive à distância, né? Eu soube que nós temos uma grande plateia também à distância. E é sempre um prazer para mim retornar à academia, com a qual eu tenho uma relação estreita desde quando me formei. Já são, como eu falei, mais de 30 anos de experiência profissional, mas eu nunca deixei de frequentar a academia porque eu entendo que a oxigenação do cérebro se dá nesta casa ou nestas casas, né? Nós não podemos nunca deixar de estudar. Então, fica aqui já um conselho, né, para quem está se formando, de sempre manter uma ligação estreita com a academia. Bem, a minha apresentação é totalmente complementar à apresentação do Ricota, que é mais voltada para eólicas, né? A minha é mais voltada para solares. E eu represento aqui a Bessolar. A Bessolar é a principal voz em energia solar do país. Porque nós somos assim, porque nos vemos assim, é porque nós temos todos os segmentos contidos na Bessolar. E a nossa palavra, quando é levada, ela reflete vários pontos de vista, porque já sofreu um debate interno, já sofreu ali, eu diria, um espancamento do bem, né, daquela ideia para que ela seja mais robusta e seja apresentada por onde andamos. E nós atuamos em todo o Brasil, inclusive no Distrito Federal, e temos empresas nacionais e também internacionais em nossos quadros. Como vocês sabem,
nós temos geração de pequeno, médio e grande porte. Desde telhado solar, ou mesmo uma geração pequena no solo, até uma grande usina. E essa grande usina, hoje em dia, ela é equivalente a uma grande termoelétrica. Nós temos usinas com potência instalada equivalente a uma grande termoelétrica, o que nos orgulha muito, inclusive. Passando aqui adiante, trazendo algumas partes, Ricorda, vão ser repetidas porque nós não combinamos a fala, né, mas os tópicos são parecidos. Né? A nossa matriz é uma matriz em que faz constar ali a energia solar em segundo lugar, porque nós também adicionamos a geração distribuída como sendo uma geração importante para o país. Então, hoje nós ocupamos a segunda posição, com mais de 18%, 43 gigawatts de potência instalada, atrás, por enquanto, das hidrelétricas. Mas nós trabalhamos todos os dias para que a energia solar cresça e avance nessa matriz. Aqui alguns grandes números que eu sempre trago para as minhas apresentações. Eu estou com uma dificuldade de enxergar aqui, espero que eu não erre quando eu me referir a eles, mas eu gostaria de destacar que, conforme nós comentamos, né, existe essa potência operacional que já é gigante em relação ao começo. Essa escalada, eu vou mostrar aqui mais à frente, começou em 2012 e o avanço é exponencial desde então. Então, nós já temos mais de 200 bilhões de reais em novos investimentos, mais de 1 milhão de empregos gerados, né, são empregos verdes, inclusive. Aqui eu sempre gosto de comentar um fato interessante, porque a fonte é renovável e inclusiva, porque a fonte solar é a que mais emprega mulheres dentre as renováveis, e mais, mulheres em posição de liderança, porque, de fato, permite que elas estejam ali presentes, inclusive na obra. Eu já estive em algumas inaugurações e é muito emocionante ver o engajamento das mulheres e da sociedade em plantas como estas. Leva muita dignidade, inclusive, para as populações onde as plantas chegam. Mais de 50 milhões de toneladas de gás de efeito estufa evitados, e mais de 60 bilhões em tributos. Aqui nós gostamos também de repisar esse ponto, porque os tributos se revertem em benefícios à sociedade. E como a fonte solar está instalada em toda parte do nosso país, né, em todos os municípios, leva emprego verde, emprego qualificado, para aquelas populações que mais precisam nas localidades mais distantes. E esses tributos também contribuem para aperfeiçoar a sociedade que ali vive. Aqui, como eu mencionei, né, nós temos uma escalada de geração solar. Fica muito evidente ali que aconteceu de uma forma exponencial, inicialmente muito tímida. A Absolar tem 10 anos de vida. Nós completamos ano passado, nós fizemos uma grande festa, inclusive, celebrando esse momento especial. Recebemos, inclusive, o Jorge Benjor para celebrar conosco lá esse momento especial. Né? E, ao longo dos 10 anos, nós, com muito trabalho, conseguimos avançar na matriz elétrica brasileira. A parte em azul é a parte chamada geração distribuída, principalmente telhado solar. Grande parte é telhado solar, Brasil afora. A parte em amarelo é a chamada geração centralizada ou geração de maior porte, que complementa, sem dúvida, né? Complementa, sem dúvida, a geração distribuída. A nossa previsão até o fim do ano é chegar em torno de 47 gigawatts, um pouco mais, talvez. E isso faz com que nós tenhamos aí mais bastante inserção de geração solar no segundo semestre, que costuma ser melhor do que o primeiro semestre. Aqui um estudo que eu gosto de citar, que é uma fonte muito renomada, até o Ricorda, se não me falha a memória, citou aqui, que é da Bloomberg. Né? A Bloomberg é uma instituição de estudos bastante reconhecida no mundo.
E ela acredita, e nós gostamos deste estudo e reapresentamos, né, que a fonte solar vai assumir a primeira posição até 2050. Nós até entendemos que possa acontecer antes, possa acontecer em 2040, ali levando em conta GC e GD com mais de 140 gigawatts, ou seja, 30% da matriz elétrica brasileira seria de energia solar. Aqui falando um pouco mais da geração distribuída, fica muito evidente que também a escalada é exponencial. Aqui é um reflexo do que eu já apresentei para o conjunto das energias, né? Tanto a de maior porte como também a de menor porte. E ali fica muito claro que a potência adicionada da geração distribuída, ela é galopante. A cada dia que nós acompanhamos, infelizmente nós estamos com uma dificuldade de acompanhar de forma diária ou mesmo semanal no site da ANEEL, por conta de uma dificuldade de amostragem das informações. Mas quem tem eu diria assim, o hobby de acompanhar, é realmente muito emocionante, porque a escalada, a cada momento que você acompanha, que alguém acompanha, se percebe um incremento bastante significativo. E isso acontece em todo o país, né? Eu vou mostrar aqui, inclusive, um ranking. Como eu mencionei, grande parte é residencial, ou seja, é telhado solar, seja olhando para sistemas, seja olhando para potência instalada. Existem outras vertentes ali importantes. Nós gostamos muito do segmento rural. Nós temos um apreço especial por esse segmento. Hoje mesmo eu dei uma entrevista no canal, foi ontem, melhor dizendo, no canal AgroMais, da Rede Bandeirantes, e eles sempre nos chamam, porque para a agricultura é muito importante a energia solar, porque está lá naquela região mais distante, talvez menos atendida por um sistema conectado, por um sistema interligado, e a energia solar leva energia, no caso a fonte solar leva energia de confiança, de qualidade e a um preço módico para quem produz, para nós todos aqui nas grandes cidades, né? E também prédios públicos. Prédios públicos ainda precisamos avançar bastante. Canapelli, esse é um ponto que nós precisamos, inclusive, trazer para as universidades, hospitais, prefeituras, enfim. É importante que esses prédios públicos tenham mais e mais energia solar, fazendo com que a gestão pública seja mais, eu diria assim, adequada, uma vez que é um investimento mais econômico, mais competitivo, que leva a uma economia na conta de luz de até 90%, fazendo com que esse recurso seja salvo e aplicado onde deve, que é na educação, né? No caso das universidades e no caso dos hospitais, na própria saúde. Aqui um ranking que nós gostamos de mostrar, porque é um duelo do bem, nós chamamos assim, né? E fica muito claro ali que São Paulo e Minas estão duelando por aquela posição na geração distribuída, olhando para Estado, né? Minas já esteve muito à frente em função das políticas públicas que lá foram implantadas, que surtiram efeitos, mas São Paulo, com a sua força, com a sua grandeza, já assumiu a liderança em relação a Minas Gerais. Mas os dois estados ficam ali disputando a liderança na geração distribuída. Em termos de cidade, nós temos ali Brasília, Cuiabá e Campo Grande, que são cidades, inclusive, bastante solaradas, né, que têm maior quantidade de painéis ou módulos solares instalados sobre casas. E também solo, mas é principalmente, como eu mencionei, telhado solar, né? Aqui algumas aplicações que eu trouxe para as pessoas conhecerem. É bem versátil, né? A geração solar, ela se dá por meio de módulos solares, principalmente, são os principais equipamentos, mas, obviamente, existem mais equipamentos como inversores,
como cabos, como estruturas metálicas, transformadores, etc., que são importantes ali no processo de conversão de energia. E esses módulos que mais aparecem, né, assim, geralmente a figura que nós fazemos de uma energia solar é um módulo espelhado, né, é uma combinação ali de vidro com alumínio, e dá aquele efeito bacana que vocês estão vendo ali, ao menos para mim eu acho bacana, que tem em várias localidades. Ali eu trouxe um sistema rural, mais acima à esquerda, um sistema flutuante, nós temos aqui na represa Billings uma usina flutuante de escala, que foi implantada recentemente, na linha também de geração distribuída. Obviamente a estrutura é um pouco diferente, porque não tem estrutura metálica, mas tem módulos, ou tem estruturas ali que permitem que os módulos flutuem. Mais adequado para rios e lagos do que para mares, né? Aqui seria o nosso conceito de offshore, Ricota, não seria bem... porque não suporta, né, ainda não, talvez não tenhamos viabilidade de implantar usina solar no mar, ainda. Mas como nós somos engenheiros, né, somos incansáveis, e estamos aqui na Casa da Engenharia Nacional, é questão de tempo. Assim como toda tecnologia, né? A tecnologia é questão de tempo. Também ali uma habitação popular. Essa é uma frente que eu gosto muito de falar. Nós temos, inclusive, na Bsolar uma força-tarefa voltada para atividades sociais. Então, tem exemplos belíssimos, por exemplo, nas comunidades do Rio de Janeiro, em que essas pessoas vivem da energia solar, seja no uso, seja também no trabalho, porque são capacitadas para fazer operação, manutenção desses módulos, né? E com isso tem mais dignidade de vida. É uma atividade muito bacana da Solar. E mesmo ali num prédio público, ali, se não me engano, é o Ministério de Minas e Energia, que foi uma planta que nós ajudamos a viabilizar lá na Bsolar. Olhando para a geração centralizada, que é uma geração de maior porte, nós temos, de novo, ali em Minas Gerais, né? É importante que se diga que Minas Gerais tem políticas muito bem feitas para a energia solar, desde há muito tempo, e também tem eu diria assim, um espaço muito propício, porque o Brasil como um todo é abençoado por Deus em termos de sol. Mas existe uma faixa diagonal mais vermelha, digamos assim, né? Se nós olharmos para o Atlas solarimétrico, que é onde, basicamente, no meio coincide com o norte de Minas Gerais, que é o chamado Sertão Mineiro. Ali tem um mar, ou melhor, ali tem um sol de energias solares, né, naquela região. As grandes plantas ficam ali e também na região Nordeste, que é onde estão também as eólicas, né. Nesse ponto nós temos eu diria assim, uma convergência de localização em relação às eólicas. Eu acho que no norte de Minas tem menos eólicas, mas solares tem bastante. Solares tem bastante, Minas domina. Aí depois os estados do Nordeste, conforme mencionei, né? Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, e assim por diante. Inclusive com muitos projetos em vista. Projetos já instalados e também projetos em vista ali para aquelas regiões. Eu não chamei atenção, mas aquela caixa em verde é a quantidade de projetos que estão na fila, digamos assim. Obviamente, nem todos são viáveis, né? Nós sabemos que a viabilidade é um conceito muito volátil, depende de diversas variáveis que se alteram constantemente e, a cada momento, o modelo deve ser revisitado para que se fale que é viável ou não, o go ou no go. Mas ali tem uma quantidade de projetos expressivo. Como o Ricota comentou, a geração centralizada inicialmente se desenvolveu mais no ambiente regulado, que é basicamente um ambiente que atende a nós, enquanto consumidores residenciais, por meio da distribuição. Aqui em São Paulo é a Enel São Paulo, né? Então essas empresas vão a leilões e compram essa energia.
Isso aconteceu por muito tempo e eu trago esse slide porque por muitos anos a solar duelou com a eólica ali pelos melhores preços. Diferenças pequenas. Nós batemos ali por um valor muito pequeno, mas são as mais competitivas, sem dúvida, as fontes renováveis. Isso é muito bom para o país como um todo, né? Aqui eu trago o que seria uma geração centralizada. Vocês percebem, né, naquela usina ali, que é até uma usina de porte médio, 225 megawatts pico, né, que fica em Ituverava, se não me falha, Ituverava, na Bahia, né? O que vocês percebem de diferença ali em relação às plantas menores? O efeito visual é muito parecido, mas tem muito mais módulo solar, né? Então tem uma obra de engenharia um pouco mais requintada, mas não chega a ser uma obra de engenharia tão demandante como, por exemplo, é uma hidrelétrica, ou mesmo uma termoelétrica, né? É uma obra de engenharia talvez mais suave, que dá esse efeito de também espelho ali por uma longa extensão territorial. E para isso é importante que tenhamos condições favoráveis, né? Uma delas é a transmissão, que hoje está faltando no país. A gente pode falar um pouco sobre isso mais adiante. Um dos calcanhares das fontes renováveis, até o Ricota já comentou aqui, é a questão da variabilidade. Elas variam. Mas variam porque dependem de combustíveis que são, eu diria assim, do bem, né? O sol, ele nasce pela manhã, felizmente, todos os dias, e morre ao fim do dia. É o recurso mais estável que existe. Recurso renovável mais estável. Nós sabemos que, no dia seguinte, ele vai estar lá presente, ainda que acima das nuvens, né? Como tem sido aqui em São Paulo nos últimos dias. E o vento também, de alguma forma, tem uma variação. E nós entendemos que a complementação, seja por meio do hibridismo, que o Ricota mencionou, seja por meio do armazenamento, que nós até gostamos muito da solução, e nos parece que é uma tecnologia madura, é o melhor caminho para afirmar a energia e, de fato, dar a consistência necessária que nós precisamos para aumentar a participação de renováveis na matriz elétrica brasileira. Então, aquele estudo da Bloomberg, sem dúvida, eles são muito visionários, já contempla soluções como armazenamento, para que haja um espaço maior para as fontes renováveis. Sejam híbridas, sejam isoladas, mas sempre combinadas com armazenamento. Uma vez que o sol, por exemplo, no caso solar, está presente durante o dia, e à noite o armazenamento faria com que essa energia armazenada durante o dia fosse injetada na rede. E a mesma coisa em relação ao solar, sobre os momentos em que não há vento, né? São bem parecidas nesse ponto. Ali eu trouxe 3 possíveis aplicações de armazenamento, né? Ele é muito útil para consumidores, para quem opera as redes e também para geradores e operadores. E tem uma série de serviços ali que são mais técnicos, né? Que a gente pode depois discutir, se for o caso, mas de uma forma assim muito exemplificativa e didática, fica fácil entender que quando há armazenamento, se tem postergação de investimentos nas redes, né? Talvez seja o principal benefício ali do armazenamento para quem opera as redes. A CETEP, que é uma transmissora paulista, ela, por exemplo, em vez de fazer uma expansão para o litoral do estado de São Paulo, optou por instalar uma bateria de grande porte, que já é madura, inclusive, uma tecnologia madura, no litoral do estado de São Paulo, fazendo com que nós, enquanto consumidores, não investíssemos naquela linha, postergando esse investimento, reduzindo a tarifa para todos os consumidores. Então, de fato, o armazenamento é muito bem-vindo. E nós temos um grupo na Besolar muito atuante em armazenamento também, com grandes empresas atuando e muito ativas, que defendem que não só o armazenamento de pequeno e médio porte
as chamadas baterias, né, atrás dos medidores, ou behind the meters, né, como os americanos chamam, os gringos chamam, já estariam prontos, como também já estariam prontos os armazenamentos de grande porte para, por exemplo, participar, e nós estamos pedindo passagem para o ministro, no leilão de reserva de capacidade, combinando justamente solares, eólicas com armazenamento. Eu sei que é um pouco difícil, porque é algo novo no Brasil, né? Mas sabemos que na Europa já está presente, e é uma tecnologia que só faz bem a quem opera, né? O ONS, que opera o sistema, a própria EPE, que planeja, já tem cada vez mais um olhar de atenção para esse tipo de tecnologia, que faz com que o custo seja muito menor do que, por exemplo, ter uma termoelétrica fóssil, mais cara, mais poluente, à disposição do sistema por todo dia, quando se precisa no máximo de 4 horas, que é o período de ponta do sistema, né? Quando nós estamos demandando mais, em outras palavras, né? Demandando mais enquanto consumidores da rede nas nossas casas. São 4 horas no máximo, 2, 4 horas, principalmente em dias mais quentes, né? Quando acionamos aparelhos de ar-condicionado. Quais são as principais barreiras que nós precisamos vencer e trabalhamos todos os dias para isso? A carga tributária é muito elevada ainda, da ordem de 70%, então nós entendemos que precisa baixar esse patamar para algo parecido com solares e eólicas, em torno de 20%. Aqui eu me refiro mais ao imposto de importação, mas é um conjunto de tributos, né? E nós temos feito um trabalho bem consistente nesse sentido, com estudo, com caminhadas no Congresso, com caminhadas em Brasília, mostrando que nós precisamos do armazenamento e este é um grande empecilho para que o armazenamento aconteça. Da mesma forma, eu não vou nem me estender muito, que o Ricardo já falou bastante sobre o tema, deu uma aula aqui, então só vou dizer que nós aqui, enquanto Solaris, também temos a intenção de atuar nessa indústria, que muitos conseguem ver como sendo vetor da reindustrialização do país. Eu sei que há divergências, há polêmica. Alguns falam que o gás natural, nós preferimos acreditar que é o hidrogênio verde. E para isso, a energia solar também é uma fonte de combustível muito adequada. É uma fonte limpa, que pode ser instalada no modelo de autoprodução, ali junto às fábricas, que vão estar principalmente na região Nordeste, junto ao litoral, porque elas pensam em exportar para mercados que são muito consumidores, né, de hidrogênio, como, por exemplo, a Alemanha, a França. Então, certamente, a instalação vai se dar ali, mas sem deixar de olhar para o país. E as nossas plantas, que são solares, podem ser instaladas junto a esse conjunto de fábricas, ou mesmo mais à distância, ainda que no mar de Minas, ali, de plantas, né, solares, nós possamos fazer uma certificação bem feita e marcar essa energia do ponto de vista comercial para alimentar essas plantas que lá estarão. Então, ali tem um gráfico mostrando que, como o Eduardo já mostrou, né, nós já utilizamos o hidrogênio no Brasil, ele não é verde como nós gostaríamos, mas já acontece. Então, tem várias indústrias aí que já podem ser, eu diria assim, acessadas ou alimentadas pelo hidrogênio verde, né? Falando um pouco aqui das mudanças climáticas, esse é um ponto que eu gosto sempre de chamar a atenção, porque os eventos climáticos extremos, eles são muito visíveis à sociedade hoje em dia. Nós passamos por isso aqui em São Paulo, não faz muito tempo, em que nós tivemos dificuldade de manter as redes atuantes, frente às fortes chuvas e derrubada de árvores, etc., um vento acima do normal. E mais recentemente, infelizmente, vimos o mesmo também
no Rio Grande do Sul. Então, é um alerta muito grande para que nós façamos um movimento desde já para uma mudança na matriz elétrica mundial e também brasileira, e também energética, mais energética do que elétrica, porque a nossa elétrica até que é bastante limpa, mas pode ser melhor. E esse movimento é muito capitaneado pelas COPs, né? A gente observa esse movimento, essa preocupação com mudanças climáticas, com elevação da temperatura acima do normal no globo, que vai nos fazer mal se nós não estancarmos isso de uma forma imediata. E as fontes renováveis estão neste bojo, né? Então, na COP28, que foi realizada em Dubai, fica ali muito evidente que nós precisamos multiplicar as fontes renováveis, né? Eu até deixei ali em destaque a fonte solar deveria aumentar mais de 5 vezes, chegando a 5.400 gigawatts naquele horizonte ali até 2030, né? Ou seja, precisamos de fato agir o mais rápido possível. Aqui é para chamar a atenção que todos os países desenvolvidos têm metas de redução de gases de efeito estufa. E muitos deles são bem ambiciosos, né? Sem emissão de gases de efeito estufa. É uma meta bem rígida, 100%. Então, Estados Unidos, China, os maiores ali, né? Japão. E o Brasil não tem metas. O Brasil não tem metas ainda. E isso é algo muito preocupante, porque nós precisamos passar do discurso para a prática com metas que sejam, de fato, colocadas em prática, levando as renováveis mais a sério, implementando renováveis, sempre em detrimento a fontes fósseis mais caras, mais poluentes, que estão na contramão da transição energética global. Aqui também um slide que eu gosto de mostrar, para dizer que nós ainda incentivamos, nós ainda temos subsídios para fontes fósseis no país, principalmente carvão mineral, gás natural, óleo diesel. E eu não estou aqui defendendo o subsídio, muito pelo contrário, porque as fontes renováveis, elas tiveram um subsídio cravado em lei com um fim determinado. Então, tanto a Lei 14.300 para a GD, tanto a Lei 14.120 para a GC, estabelece o fim dos subsídios para as fontes solares, de forma gradual, mas tem um fim lá bem definido. E existem, inclusive, atributos ambientais que devem ser implementados em compensação que estão parados, não foram implementados. E ali fica muito claro que, para cada R$1 que nós investimos em benefício para fontes renováveis, que são as fontes da transição energética, investimos quase R$6 para combustíveis fósseis. Ou seja, estamos, de fato, investindo o subsídio na fonte errada. E não queremos, tá? Que fique claro, não queremos, porque nós já somos competitivos. Mas nos chama a atenção que os nossos são cortados e dos outros, que não deveriam ser, estão aí perpetuados para sempre, poluindo a natureza, poluindo a sociedade brasileira e mundial. Aqui, para finalizar, eu trouxe as ODS que nós temos, de alguma forma, algum tipo de contato, né? Se não me engano, nós citamos aqui a 7ª, né, no nosso evento, mas nós, na Solar, entendemos que nós contribuímos para aquele conjunto que ali está, por ser uma fonte renovável, limpa, sustentável e, acima de tudo, muito flexível. Aqui são os eventos que nós promovemos. Já deixo um convite aqui para vocês, né, que vocês compareçam lá conosco, né? Nós temos os eventos que são regionais. Nós vamos fazer 2 caravanas, uma em Florianópolis, agora em setembro, outra em Salvador, em outubro, um encontro nacional em que nós recebemos
os nossos associados e falamos dos nossos trabalhos em dezembro, e o nosso jantar para fechar o ano e comemorar as metas que nós não batemos e, de alguma forma, também alimentar as metas que vamos bater, né? Que ainda não batemos, mas celebramos as metas que batemos, com certeza. Bem, esse é mais um evento que vai acontecer em agosto, que é o maior evento de energia solar da América Latina, que se chama Intersolar. Nós, da Absolar, somos os responsáveis pelo conteúdo do congresso, nós que elaboramos. Também lá no BES, que é o de armazenamento, eu sou conselheiro de ambos os eventos, então posso dizer para vocês que ficou caprichado para esse ano. Recomendo que vocês compareçam lá e nos prestigiem. E é isso, muito obrigado pela atenção, e eu estou à disposição para nós conversarmos aqui sobre as questões polêmicas que você mencionou lá no começo. Muito obrigado, pessoal. Tá certo, Dornelas. Muito obrigado pela sua apresentação, né? Como tudo no Brasil, dá para ser bastante polêmico, né? Mas nós não vamos polarizar, né? Nós vamos complementar. Mas mesmo na complementariedade também há algumas polêmicas, né? A nossa sorte é que é o assunto do momento, né? A energia, junto com a inteligência artificial, que também foi citada aqui pelo Ricota, com o hidrogênio, que foi citado pelo Ricota e pelo Dornelas, né? Mas na transição energética, o que se fala, né, é solar e eólica, né? Dentro da solar, como o Dornelas falou, então, a questão do armazenamento, isso para as duas, né? O hidrogênio verde como um grande vetor de um possível incremento no crescimento, né? A questão das mudanças climáticas. Então, veja que são todos assuntos do momento, né? Eles estão todos linkados, né? Como que por exemplo, o Ricota falou, né? A questão da atração dos data centers, né? O que a gente chamaria para nós aqui da eletricidade como a geração distribuída, né? Esses data centers distribuídos pelo mundo, né? E a própria inteligência artificial, como também foi mencionado, né? Consumindo aí 2 Franças, né? 3,5% até 2030 da energia mundial. Então, dados que nós estamos falando de assuntos do momento, né? Todos linkados, né? Eu vou começar com a sessão de perguntas, né? A primeira pergunta que eu vou fazer para o Ricota que, na verdade, a gente fala no projeto, né? Que eu estou liderando aqui no IEA, que é do meu ano sabático, né? O Impulso Energético Sustentável. A gente fala do ODS 7 e a transição energética, mas evidentemente que nós vamos acabar, assim como o Dornelas colocou, tem os ODS, né? O 2, acho que o 8, o 9, o 11, o 12. E, na verdade, se a gente for buscar, tem mais ainda, né? Já que a gente está pensando na questão da multidisciplinariedade, vamos dizer assim. A pergunta primeira que eu vou fazer para o Ricota, né? Eu não sei se é diretamente ou se é a empresa, né? Então, quais são as iniciativas da Vestas para promover a aceitação social e o engajamento das comunidades locais nos projetos de energia eólica? Se você puder contribuir. É um excelente ponto. Como eu falei na minha apresentação, a gente já investiu de 2020 a 2023, a dezembro de 2023, 10 milhões de reais em projetos sociais. Então, hoje mesmo a gente acabou uma turma do Keep Local. É um programa que a gente tem junto com o Senai, com o Senac. E o que a gente faz? A gente descobriu que a gente precisa desenvolver a comunidade local. Então, o que a gente tem feito é levar cursos, né, para melhorar a condição das pessoas que vivem nessas comunidades e elas trabalharem para esses projetos.
Porque eu pego, por exemplo, o Carlos deve conhecer bem, porque ele instala também no Brasil inteiro. Você pega uma pessoa de Salvador, mas você vai colocar a pessoa para trabalhar 10 horas no interior da Bahia, 10 horas de carro. As pessoas ficam 3 meses, 4 meses, depois voltam. É muito difícil adaptar as cidades pequenas. Então, a gente tem que desenvolver a comunidade local. A gente tem feito um trabalho muito forte nesse sentido, né? A gente sabe também que a gente está trazendo riqueza. Quando a gente instala um parque eólico, a gente sabe que a terra ela aumenta de 10 a 20 vezes o valor da terra. Você tem, além, a questão de receita, porque essas pessoas, geralmente, esses parques estão instalados em lugares que são com uma situação mais difícil, então você traz riqueza para essa comunidade. Então, eu acho que o ponto é, a gente tem hospital, que a gente está fazendo com clientes, então tem a questão dos projetos sociais, que são 26 mil pessoas que foram impactadas com projetos sociais da Vestas. Então, eu visitei alguns, por exemplo, a gente no estado do Ceará, a gente fez 12 bibliotecas em escolas públicas. É fantástico. Você chega lá, eu fui nas escolas visitar, é muito bacana, porque você chega lá, o melhor lugar da escola, no recreio, é a biblioteca. Então, é onde o aluno nunca ia, ele passa, aquilo faz parte da cultura deles. Por quê? Porque é onde tem jogos na biblioteca, ele tem, a gente fez uma escola uma comunidade indígena, onde a gente colocou mais conteúdo sobre eles, né? Os costumes deles. Então, eu acho que é fundamental, não só a eólica, a gente sabe que a solar também tem um trabalho muito forte, é importantíssimo a gente continuar nesse trabalho, né, envolvendo as comunidades. E a gente vê também que, quando não tem esse trabalho com a comunidade, a chance de dar muito problema é grande, né? Eu não tenho exemplos no Brasil, mas fora do Brasil a gente sabe, em alguns lugares onde tem resistência também da comunidade. Então, é importante que a comunidade ela esteja envolvida no projeto de uma forma. A gente sempre tenta colocar trabalho direto também. Sempre a prioridade são de pessoas locais, quando a gente faz algum projeto. Então, tem um trabalho grande aí que está sendo feito. Bacana, Ricota. É isso mesmo, né? Nas últimas décadas, a evolução da sociedade hoje não permite mais que se tenha empreendimentos, e no nosso caso nós estamos falando de empreendimentos específicos na área de energia, sem que se haja um trabalho na comunidade, né? Em todos os aspectos, né? Não só do social, mas em questão até do empoderamento, né? Questão econômica, de cultura, de desenvolvimento, né? Isso é fantástico, né? Eu enxergo isso como uma parte dos ODS que estão dando certo, né? Coisa que a gente pensar não muito tempo atrás, 10, 20 anos atrás, se fazia o empreendimento, né? E a comunidade não participava. Hoje não, né? Hoje tem que ser tudo conversado, né? Enfim. Nessa mesma linha, ainda falando do ODS 7, eu vou fazer uma pergunta para o Dornelas agora, né? Como a Besolar está colaborando com outras entidades para promover a energia solar no contexto do ODS 7, que é de energia limpa e acessível para todos? Obrigado pela pergunta. Na mesma linha aqui do que o Ricota comentou, nós entendemos que essa compensação, além da financeira social, é muito importante, né? Então, levar os empreendimentos para cada localidade, fazendo com que as comunidades sejam previamente ouvidas e envolvidas, né, durante a obra, é algo muito bacana. Mas do ponto de vista que você mencionou, nós acreditamos muito e temos várias parcerias, né, seja com associações semelhantes em todo o mundo, como também aqui no Brasil, outras associações e mesmo instituições, que nós aplicamos os conceitos de energia solar a favor
da população. Eu mencionei aqui brevemente a nossa atuação na parte social, que é um FT que nós temos, né, em que nós temos 2 pessoas no comando da FT que são muito engajadas com a questão social, o Michel e o Eduardo. E esse trabalho que é feito, ele é um trabalho muito interessante porque ele tem esse objetivo de levar uma energia que seja acessível a todo mundo, né? Principalmente para aquelas comunidades mais vulneráveis, aquelas comunidades que estão, naquele momento, passando por dificuldade, mas podem virar o jogo por meio desse tipo de iniciativa. E a própria tecnologia solar, né, é até um debate que a gente faz sempre lá na associação, ela está em constante queda. Por exemplo, esse ano nós tivemos uma queda de mais de 50% nos módulos se comparados com os valores de 2023. Então é um ótimo momento para se instalar, por exemplo, energia solar nos telhados. Mas a gente se pergunta se algum dia, por exemplo, a energia, até uma boa questão para a sua pesquisa e para a universidade, ela seria gratuita, como é, por exemplo, a energia, o Wi-Fi, a internet, né, que está disponível gratuitamente e está embutida, digamos assim, né, esse tipo de serviço, está embutido em outros serviços. Então, por exemplo, a pessoa vai lá tomar um café, ela não pensou em consumir o Wi-Fi, mas leva como brinde, né, uma senha para acessar a rede daquela cafeteria. Como nós estamos aqui na universidade, né, eu me permito fazer esse tipo de pensamento. Será que algum dia nós vamos ter também energia gratuita? Do ponto de vista da solar, o que eu posso dizer é que elas são cada vez mais competitivas. Porque, esse é um ponto importante que eu queria falar, Fernando, a China saiu na frente do Brasil há muitos anos na energia solar. Porque eles foram visionários, investiram em pesquisa, desenvolvimento, e nós não. Agora nós precisamos correr atrás. Então, eles acabam suprindo todo mundo, tem muita escala de suprimento e faz com que o preço seja mais competitivo. E isso, sem dúvida, se reflete na acessibilidade que você comentou. Excelente, Dornelas. Veja, também enxergo isso como um mix de serviços, né, num aplicativo ali onde você tem integrado, né, a parte de dados, né, internet, vamos dizer assim, a parte de energia, né, agregando valor, os famosos cashbacks, né, essas coisas. Eu acho que caminha para isso, né, também eu acredito que caminha para isso. E, bom, como nós não vamos polemizar, então nós vamos falar de políticas públicas. Olha que interessante, né? Nós estamos vendo aí, ainda está muito recente, né? Que foi ontem à noite que foi debatido lá no Congresso Nacional, a questão da reforma tributária. Me chamou a atenção algumas coisas. Só vou citar um exemplo que talvez para mim não eu falei com a Deutsche Welle em segunda-feira, né? Sobre o imposto do pecado para os carros elétricos, né? Enfim, mas na apresentação do Dornelas apareceu lá metas, as interrogações, né? Então essa pergunta na verdade é para ambos, né? Quais são as principais políticas públicas necessárias para impulsionar tanto a energia solar quanto a eólica? Eu vou dividir primeiramente o Ricota falando para a eólica e o Dornelas falando para a solar. Eu sei que a gente já falou de subsídio um pouco, né? Essa questão, a eólica também já teve subsídio, né? Já tem subsídio e tal, mas a gente sabe que é numa escala menor, proporcionalmente e em termos de importância, falando do que com os combustíveis fósseis. Mas em política pública pensando até nas metas, né, para descarbonização. Então, vou começar com o Ricota. Por favor. Obrigado. Bom, e pensando no consumidor também, né? E aí eu vou começar pela primeira, que para mim é uma das mais importantes, é o Mercado Livre.
Então, não dá para entender por que não abre o mercado imediatamente. O custo é muito mais barato. O Carlos acabou de falar aqui, ele falou que tem um número que é 90% mais barato, eu tenho que é 60%. O que a gente vê é que as empresas que migram para o mercado livre, eles têm um acesso à energia muito mais barato, por volta de 60%, é o que eu vejo lá, talvez na solar seja um pouco diferente. Mas, enfim, acho que o ponto é, por que não abrir para o consumidor, o mercado livre para o consumidor? Deixa o consumidor, ele definir de quem que ele compra e por quanto que compra, se a energia é renovável, se não é. Então, eu acho que esse é um ponto que eu deixo aqui para a gente pensar. Assim, porque quando a gente fala de política pública, a primeira coisa que vem na minha cabeça, porque você está beneficiando o consumidor e você está dando acesso à energia mais barata. Eu acho que esse é um ponto fundamental. A segunda coisa, falando em políticas públicas, a gente teve aqui o arcabouço regulatório do hidrogênio, que a gente sabe que passou no Senado alguns dias atrás, mas tem a questão da eólica offshore também. Eólica offshore é um negócio que a gente olha muito mais para frente, principalmente no Brasil, porque você tem ótimas condições de eólica onshore. Mas a gente precisa regulamentar, ter um arcabouço regulatório firme. Por quê? Porque são bilhões de investimento e a gente precisa ter um arcabouço regulatório. A gente está discutindo isso por muito tempo e a gente não chega, né, no finalmente. Então, eu acho que é importante a gente seguir com essas políticas públicas para regulamentar o mercado e aproveitar essa oportunidade que a gente tem do hidrogênio verde, que eu acho que é uma oportunidade que o Brasil tem aí para os próximos anos. Ótimos pontos. Eu concordo muito com a questão do mercado livre, que você mencionou, mas eu não vou falar para não ficar repetitivo. Eu vou tentar sair desse ponto comum aí que nós concordamos. Eu diria que a política pública que leva maior demanda elétrica para o país é algo interessante. Então, o hidrogênio verde tem esse propósito, né? Nós falamos muito como supridor o hidrogênio verde, mas ele é importante do ponto de vista elétrico porque é uma carga grande na região onde tem muitas renováveis. Então, o que isso faria? Que essas linhas que são necessárias hoje para carregar energia lá do Nordeste para os principais centros consumidores não fossem mais tão necessárias como são hoje. E, a propósito, esse planejamento acontece de forma muito lenta para as linhas, né? Um empreendimento solar fica pronto em 1 ano e meio, mesmo grande empreendimento. E a linha, 5 anos, 7 anos. Ou seja, tem um descompasso gigante entre os dois tipos de empreendimento, que faz com que nós tenhamos gargalos importantes no crescimento de fontes renováveis. Então, essa política que visa eletrificar o país, seja por meio do hidrogênio verde, seja por meio de cargas maiores, né, data centers que estão... Você mencionou, né, eu nem sabia, que meu Waze eu acionava o data center do Texas, né, mas poderia estar aqui no Brasil também, fazendo com que a nossa carga fosse maior, enfim, que nós tivéssemos mais emprego, mais investimento, etc. Então, esse tipo de política é muito bem-vinda. E eu citaria aqui para a geração de menor porte a questão dos prédios públicos, repisar esse ponto que eu acho muito importante, porque faz com que nós tenhamos mais foco naquilo que esses gestores deveriam ter, né, consumindo menos energia e investindo mais em saúde e educação. Só complementar uma coisa aqui, que eu acho que é comum à solar e à eólica, é o que a gente chama de curtailment. Então, eu acho que é super importante falar isso, porque quando a gente fala de política pública, a gente tem que fazer... Hoje, acredite se quiser, durante, principalmente a hora que a gente tem pico em sol ou na eólica, a gente tem corte. Então, é energia que é produzida e jogada, é desperdiçado no país e um preço da energia é onde a gente vê que está. Então, assim, como é que a gente faz uma política pública para não ter essas perdas? Eu estou falando aqui renovável em geral, né? Não estou falando da fonte eólica, mas a gente tem que ter uma política pública que melhore isso, né? Porque
um país que a energia é tão cara, a gente tem do outro lado desperdiçando energia, né, porque por falta de transmissão. É incrível, né? Eu gostaria de complementar esse Claro. ponto também, porque nós Faça temos a mesma dor, né? Nós, na Besolar, lutamos muito por isso, porque os investidores atendem um chamado estatal, em última instância, para instalar fontes renováveis no país, e uma vez que são instaladas sem previsão de cortes, porque nenhum investidor leva um guia de cortes, né, ou um guia de boas práticas em cortes, e depois é obrigado a conviver com 50%, 40%, 60% de corte de energia renovável. Isso equivale, por exemplo, numa usina hidrelétrica, a abrir a comporta da hidrelétrica e a água vazar pela comporta, desperdiçando energia. E nós não podemos abrir mão disso. Essa é uma política pública que nós estamos lutando, seja na Justiça, seja no Congresso, seja no Executivo. A gente está lá junto, inclusive, com a Beólica, fazendo o maior movimento que se viu até hoje das fontes renováveis, em busca do cumprimento da lei que não tem justamente a previsão de corte para esse tipo de empreendimento. Muito bem. Excelente. Muito pertinentes as colocações de vocês, eu também concordo, né? É até um contrassenso, né? Um desperdício de energia, né? Por esse motivo, e é uma questão de falta de infraestrutura, né? Será que já não houve tempo suficiente para isso ter sido, para termos aprendido a lição enquanto sociedade brasileira, né? Enfim. Mas eu gostaria de agradecer aqui a presença do Ricota, a presença do Dornelas. Já são 3h32. Vamos caminhando para o encerramento desse evento. Eu vou passar para o Ricota para fazer as considerações finais e, posteriormente, para o Dornelas. Tá bom, obrigado, viu, Fernando, pelo convite. Agradeço o Carlos Dornelas também. E espero que a gente tenha mais esses debates, né, para a gente discutir como a gente pode melhorar. Então, eu deixo aí meu agradecimento e espero que todos tenham um ótimo ano, né, até com essas políticas públicas, e que tanto offshore, a questão do hidrogênio, a gente possa refletir um pouco mais como a gente pode crescer esse país. Tá bom? Obrigado. Bem, de minha parte também agradecer aqui em nome da Besolar o convite do Canapelli e da USP, agradecer a presença também do Ricota, que engrandeceu aqui o debate conosco, né? O Canapelli fez uma ótima condução do nosso trabalho. Dizer que nós estamos à disposição da sociedade enquanto associação. Nós defendemos a energia solar de uma forma assim cotidiana, porque nós acreditamos que a fonte renovável é o melhor caminho para esse país, uma vez que nós precisamos fazer a transição energética junto com todo o mundo, né? E não devemos nos colar em relação a isso. E eu já trabalhei com outros tipos de fonte, é importante que se diga, né? E eu, felizmente, estou, neste momento da minha carreira, trabalhando com fontes renováveis, o que me alegra muito, porque é uma fonte que alia, sem dúvida, sustentabilidade, uma fonte limpa, renovável e, acima de tudo, que tem muita tecnologia envolvida e terá ainda mais, o que me faz estar sempre junto da universidade, que é a minha, diria assim, é a minha cachaçinha fora do expediente. Muito obrigado. Muito bem. Eu agradeço, então, novamente ao Ricota, ao Dornelas, né? Salientando que esse ciclo de seminários faz parte do projeto Impulso Energético Sustentável, uma abordagem multidisciplinar para a transição energética e o cumprimento do ODS 7. O próximo evento nosso está marcado para o dia 8 de agosto, né? Aqui nesse mesmo local, também com transmissão ao vivo no site do IEA e pelo YouTube, né? Então, gostaria de agradecer a plateia aqui que está presente, gostaria de agradecer também quem está nos assistindo pelo YouTube, e até a próxima, pessoal.